Estamos ao vivo, é isso aí. Bom, então, gente, todo mundo marinheiro de primeira viagem. Eu acho que, aliás, falar que nós somos marinheiros de primeira viagem vem bem a calhar com os convidados de hoje, né? Então é o seguinte, vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou a Flaviana Ribeiro. Ali do outro lado está o David Borges. Nós somos sócios da Prospecta Digital. E por que a gente está aqui, David? Me ajuda a contar essa história. Na verdade, o webinar hoje é fruto de um podcast que aconteceu há pouco mais de 1 ano, 2 anos, certo? É isso mesmo. Lá atrás, Flaviana, como minha parceira de webinar, nós criamos o Sem Edição, e o Sem Edição tinha a ideia de fato, né, de nutrir e de instruir o nosso mercado com conteúdo, com conhecimento, devolvendo para a comunidade aquele conhecimento que o universo entregou para a gente em algum momento. Então, nós convidávamos naquele momento diversas especialidades, diversas pessoas que tinham um conhecimento muito específico em áreas que nós não dominávamos, e que poderia, inclusive, nutrir os nossos espectadores aqui, o próprio time, né, que estava assistindo, enfim, era muito interessante. E isso deu para a gente uma musculatura muito grande com esse conhecimento e com essa, inclusive, com criação de laços de amizades aqui dentro desses episódios, né, Flávio? Só que aí o podcast ele tinha um problema. A gente tinha que estar numa estrutura física, com o convidado físico. E a gente queria expandir fronteiras, né? Conversar com mais gente. E aí surgiu a ideia do webinar Manada. Nós contamos com o apoio de duas marcas muito importantes para a gente, que é o Cubo Suite e o Rotina. Vocês vão ouvir falar deles aqui, e eles nos ajudaram a subir essa ideia do webinar, vir para cá e conversar com vocês, e ter a oportunidade de conversar com muitas pessoas, pessoas que a gente admira muito. Aliás, isso é uma ótima desculpa para a gente conversar com pessoas que a gente admira, isso está sendo muito legal. E para esse primeiro episódio, a gente trouxe não só duas pessoas, mas uma marca que a gente admira muito. A gente está aqui hoje com o Rafael, com o Lucas, que são sócios fundadores do Sirene, que é uma marca incrível. Vocês vão ouvir, vocês vão entender mais sobre isso daqui a pouquinho. Vou pedir para eles se apresentarem. Melhor do que eu falar sobre eles é eles se apresentarem. Rafa, vou começar por você. Quem que é como diz o David, quem é o Rafael na fila do pão? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Fabiana, David. Eu sou o Rafael Umbelino. Hoje eu cuido da parte de marketing aqui do Sirene. Estou aqui desde o início, desde a época que a gente quebrou parede lá para construir a nossa primeira loja. E estamos aqui na batalha até hoje, cuidando, fazendo essa marca crescer. Show de bola. Oi, Lucas, boa tarde, tudo bem? E aí, tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pelo convite, primeiramente, né, para participar aí desse restart. Eu acho que é o início, né, do projeto de vocês também. É isso aí. Então, legal ser o primeiro convidado. Fico feliz aí, lisonjeado em participar junto com vocês. Bom, eu sou o Lucas Miller, então sou um dos sócios do Sirene Fish and Chips, né, que é um dos sócios fundadores mesmo da marca. Casado com a Camila, pai da Lara. Apaixonado por futebol e alguns outros esportes, porque, né, mesmo manco agora, porque machuquei o pé, mas ainda curto bastante esporte. Advogado por formação, né, me formei em 2014 na advocacia, tive a oportunidade de largar, né, eu falo, graças a Deus, tive a oportunidade de largar, larguei e comecei aí essa vida de empreendedorismo, que para mim é muito mais gratificante, enfim, questão de perfil. Então, hoje, a gente está à frente desse projeto, né, do bar, né, que a gente acredita muito na questão do Fish and Chips, né, no projeto de conseguir consolidar um produto que hoje o brasileiro não está acostumado a consumir dessa forma que a gente trouxe. Então, enfim, é um desafio muito grande e a gente está nesse caminho aí já há 7 anos. Então, é o que nos move, né? É o desafio de justamente fazer com que a gente seja o primeiro a consolidar esse tipo de produto no Brasil. Então, enfim, estamos aí no caminho e espero poder ajudar aí de alguma forma a compartilhar a nossa história um pouco com vocês. Vamos com certeza, gente. Muito obrigada, viu, por terem aceitado o convite para estrear aqui com a gente no webinar do Manada. E a ideia, depois a gente vai falar um pouco sobre o nome, né, o porquê de Manada, mas um dos motivos é porque Manada anda em conjunto, né, anda ali, se move junto, é uma força coletiva, né. Então, partindo daí, né, da ideia do coletivo, eu queria que vocês contassem um pouco da história do Sirene. Aliás, foi uma dúvida que a gente resolveu aqui fazendo pesquisa, mas é bom contar aqui para o pessoal. O Sirene, a Sirene. Como é que surgiu esse nome? Como é que o projeto saiu do papel, vai?
Tudo começou na cabeça do Afonso, né? É um sócio nosso. A gente somos em 4 sócios: Lucas, Afonso, Alexandre e eu. E tudo começou na cabeça do Afonso em 2015. Ele tinha alugado um imóvel lá na Rua Trajano Reis, uma rua bem boêmia aqui em Curitiba, para montar uma livraria jurídica com a mãe dele. Ele também é advogado, estudou junto com o Lucas, e eles conheceram, acho que na faculdade, e a mãe dele também já teve livraria jurídica a vida inteira, e ele queria montar uma livraria jurídica ali naquela região, só que é uma região muito boêmia. E aí deu lá, ele alugou, deu 2, 3 dias, ele foi para a Austrália visitar uma namorada dele. Chegando lá, a mãe dele mandou uma mensagem, falou, cara, não vou abrir, pode devolver o imóvel. Ele, não vou devolver, né? Vou seguir. Daí ele falou com o Lucas e ele voltou de lá com uma sementinha plantada na cabeça. Falou, cara, vamos abrir um bar, mas vai ser um bar diferente. Não quero vender a mesma coisa que todo mundo vende aqui. Aqui em Curitiba, pelo menos, aqui no Brasil inteiro, né? O forte é hambúrguer e pizza. Todo lugar que você vai tem hambúrguer e pizza, hambúrguer e pizza, hambúrguer e pizza. Aqui na rua, na Trajano Reis, vai ter umas 3 hamburguerias, umas 3 pizzarias, em poucos metros. E, cara, daí lá ele conheceu o Fish and Chips, né? E é um prato que ele é consumido do brasileiro, mas de uma forma diferente, que é o nosso peixe, do petisco peixe no bar e a batata, separados, né? E aí ele trouxe essa ideia, apresentou para o Lucas, e eu sou amigo dele de infância, a gente tava sempre na Trajano Reis, onde ele me falou, cara, aluguei um imóvel aqui, vou abrir um bar. Beleza, né? Eu sou fotógrafo, né? Não tinha eu trabalhava bastante, fazia fotografia corporativa, tinha o dia tomado já. Daí um belo dia ele veio e convidou, né, para entrar no projeto junto, e aí a gente encarou eu, ele e o Lucas, num primeiro momento. Começamos do zero, sem entender muita coisa, não entendia praticamente nada de bar, 2 advogados e um fotógrafo, totalmente fora do ramo, né? Mas com vontade de fazer acontecer. A gente teve muita vontade e muita atitude para fazer acontecer, né? O projeto da loja foi da nossa cabeça. A única coisa que a gente investiu no início, assim, que foi, acho que primordial para o sucesso da marca até hoje, a gente investiu numa identidade visual. A gente até fala, a gente investiu 10% do dinheiro que a gente tinha numa identidade visual. A galera fala, cara, vocês são doidos. E que faz cara, né? Hoje fica claro que foi um bom investimento, né? Foi, até a nossa logo até hoje, tudo é daquela época, sabe? Hoje é muito forte. Tá? A gente criou uma tipografia, criou tudo, com 10% do dinheiro que a gente tinha. A gente não tinha muito dinheiro, tá? Era bem pouco. Cada um entrou com 20 mil reais, para ser bem preciso para vocês. Era gente 60 mil reais para montar um bar. Então, e aí as coisas foram acontecendo, né? A gente teve o Afonso, ele chegou dessa viagem, quando ele apresentou a ideia, ele falou, cara, quero abrir o bar, mas tem 2 coisas que eu não abro mão: o nome e o produto. A gente vai vender fish and chips, por isso, coisa que eu já expliquei, e o nome, que na verdade, é sirene, sereia em francês, o nome. Então, fazia total sentido até com o nosso estilo de vida, sereia, a gente é do mar, da praia, até que o Lucas tá na praia agora, né, a gente é muito da praia, e fazia muito sentido com o momento, assim, sabe, surfar, porra, vibe, e a sereia, a gente acredita muito que ela tem a mística da sereia, ela é muito legal, sabe, as pessoas gostam muito, e deu muito certo, sabe, a galera ia na loja tirar foto, gostava do nosso uniforme, a gente tinha uma parede pintada, tem até hoje lá a parede, com uma sereiona, assim, pô, virou um ponto turístico, foi bem legal. Isso é muito legal. O cliente da Sirene, ele é apaixonado pela marca, né? Vocês têm realmente uma comunidade. Isso é muito bacana, né, David? É isso aí. E uma dúvida que também ficou aqui, né? Atendimento, pelo que a gente leu, todos os comentários, todos os feedbacks que a gente tem lido, fazendo pesquisa sobre o produto e o mercado de vocês, a gente percebeu que os clientes são apaixonados pelo atendimento também, né? Então, vocês investiram desde aquela época muito em atendimento, vocês sempre foram muito preocupados, ou isso ficou ainda mais evidente quando vocês decidiram se tornar uma rede de franquias? Assim? Conta um pouquinho o que vocês pensavam desde o início sobre isso.
Sempre. A gente sempre acreditou muito que o atendimento era um ponto principal, assim, para a gente ter sucesso, sabe? E começou o bar com a gente atendendo. Então, a gente atendia, a gente pensava, cara, a gente tem que atender como a gente quer ser atendido nos lugares. Então, as pessoas vão vir aqui e vão se sentir em casa. É isso que a gente passa para todos os colaboradores que começam com a gente, para as franquias. Cara, as pessoas estão no bar para se sentir em casa. Ela vai lá, cara, para tirar o estresse do trabalho. Então, cara, não adianta chegar lá e ter um atendimento ruim. Ela vai ter uma experiência ruim, sabe? Então, é essa mensagem que a gente procura passar para as pessoas como, cara, um bom atendimento, a gente fala mais do que um bom atendimento, a gente fala, cara, é ter relacionamento com as pessoas. A gente não, cara, um bom atendimento, a gente tem alguns lugares que tem bom atendimento, mas você não tem um relacionamento. E um bar, ele é muito... Ele é feito de relacionamento. Chamar pelo nome, cumprimentar, pegar na mão, abraçar. Sim. Tem gente que chega beijando e assim vai. Um negócio muito próximo. A gente tenta criar isso, sabe? Justamente a gente está acostumado a ver bom atendimento como mais um item nos valores da empresa. Não, de vocês é de fato, né? É uma coisa real, vai além disso. Até complementando, desculpa te interromper, Rafa, mas até complementando, porque o bom atendimento a gente vê que tipo, é meio que obrigação, né? Se você tem você quer ter um negócio, ter um bom produto e ter um bom atendimento, é meio que obrigação no negócio. Agora, você conseguir criar esse relacionamento, né, que, cara, faça com que as pessoas frequentem mais, se sintam em casa, esse é o maior desafio, né? Então, porque muitas pessoas vão para ter esse contato com a gente, muitas pessoas vão porque só querem ficar na mesa dela e então você tem que saber como chegar nessa pessoa. Então, você entender, de fato, o comportamento de cada pessoa que chega na loja para você saber como abordar essa pessoa, né? Então, essa parte, acho que é a parte que a gente mais gostava. Eu, pelo menos, a parte mais gostava da operação era essa, assim, de contato com as pessoas. Tá? Então, essa troca, né? Essa troca é legal. Essas amizades que a gente criou nesse tempo, e a galera cria até hoje, sabe? Você vai no bar, você vê que os clientes são amigos da galera que trabalha, assim, chama pelo nome, aquilo que o Lucas falou ali. Cara, e é criar relacionamento, né? Cria muito relacionamento com as pessoas. Qualquer colaborador hoje que sai das nossas lojas, pelo menos que a gente tem mais contato, sempre aparece o cliente e fala, pô, mas por que fulano saiu? Cadê o fulano? Então, a gente vê que né? está acontecendo, né? Isso continuou, mesmo que depois a gente tenha saído da operação, a gente conseguiu permanecer com essa cultura de criar esse relacionamento, dar um negócio, às vezes o cara tá toda semana, dá um show pro cara, para ele se sentir realmente que ele faz parte do negócio, então essa parte é bem bacana. Só voltando um pouco até na pergunta da Flaviana, que ela questionou sobre a Sirene ou o Sirene, né? Ela questionou. Eu gosto de responder essa pergunta porque a gente sempre fala muito em relação a um dos nossos pilares, até como marca, questão de respeito. Então, a gente respeita, enfim, qualquer cor, sexo e tudo mais. Então, a gente gosta do A ou O, tanto faz. Era isso que eu queria que você contasse, era isso. Nós somos democráticos, então, assim, cara, se você quiser falar é a sereia, é o bar, cara, é o que você quiser, tá tudo certo. Eu queria que você contasse justamente isso, porque a hora que eu li isso, eu falei, cara, que sacada, é isso mesmo, show de bola. E aí, o Rafa trouxe um ponto, né, que vocês quebraram muita cabeça quando pensaram em montar no processo. Montar um negócio hoje no Brasil é desafiador, essa é a grande verdade. Né? E vocês ali, com um investimento contado, bateram muita cabeça. Né? Hoje, uma das coisas que eu imagino também que pode ter acontecido é a questão do prato. Né? Então, o Afonso, quando decide trazer o Fish Chips para o gosto do brasileiro, vocês passaram por alguns desafios, até desenvolvimento de receita, desenvolvimento de cultura mesmo de consumo. Como é que foi isso? Né? Até porque a gente tem que lembrar que um franqueado hoje, Sirene, ele vai ter ele recebe todo esse know-how, né, que vocês amassaram, né, tão surrados de tanto construir, ele recebe isso empacotadinho ali, perfeito já para rodar. Mas nem sempre foi assim, né? Vocês sofreram, imagino, nessa jornada. Vocês conseguem traduzir isso para a gente em algumas palavras, né, sobre como foi a gente gosta de ouvir o perrengue, né, David? O perrengue, isso faz a gente aprender, né? Ponto BO. Por ser um produto... Oi?
Conta do Pode perrengue falar. o perrengue do segundo dia, já conta para eles. Já. Sim. Cara, inauguração, 15 de janeiro de 2016. Porra, loja cheia, a coisa mais linda do mundo. Nossa, maravilhoso, faturamento, zeramos estoque. Nosso freezer queimou, cerveja gelando no tanque. Loucura. Segundo dia, vamos fazer compra no mercado. Galera, loucura, vai bombar. Não entrou ninguém no bar. Ninguém. E aquela daí passou o terceiro dia, quarto dia, e não vai, e não entra. E começa a bater aquele desespero, né? A gente, cara, é produto, o que a gente tá fazendo de errado, a gente tá numa rua que bomba e as pessoas só passam na frente. Mas tem aquele momento de aceitação, as pessoas entenderem que ali tem um bar, né? Na hora que entrou um, entrou outro, e em 7 meses, mais ou menos, acho que foi 7 meses, né, Lucas? A gente tava na Gazeta do Povo, no jornal, assim, da Gazeta do Povo. Foi uma coisa... Mas do produto, cara, é difícil, até hoje é difícil, né? A gente tem qualquer produto que você entra novo, assim, no mercado em cidades novas, mas a gente vem quebrando barreiras, dia a dia, e para as pessoas entenderem que o fish and chips nada mais é do que peixe com batata, né? A gente conseguiu popularizar esse prato, que lá fora é um prato que é servido, a massa dele, ele não tem tempero, né? Basicamente não tem tempero, é um peixe de água salgada, é um empanamento com cerveja, empanamento mais gorduroso. A gente procurou abrasileirar essa receita. Então, a gente conseguiu hoje quebrar uma barreira muito por conta de abrasileirar mesmo, trazer para o nosso paladar. E no início foi difícil, as pessoas entenderem, né, o que era, a gente colocava bilhetes pelo bar, o que é fish and chips, da onde veio, como é, e hoje é mais fácil a gente entrar. Lógico, a gente tem os desafios, né, normal, como qualquer outro produto, como você lançar um hambúrguer hoje, você vai ter o desafio também, porque tem um monte de hamburgueria, como pizza, então, mas com toda certeza a gente já conseguiu quebrar algumas barreiras e de fazer o produto ser mais aceito a nível, e é o que a gente quer, né, uma das nossas estratégias para o ano que vem, de ano a ano, né, é fazer o produto ser reconhecido, que é a nossa estratégia, fazer o fish and chips ser muito popular no Brasil, e a gente quer ser reconhecido por uma marca que fez o fish and chips crescer no Brasil, e a gente vai conseguir. Rafa, pegando a deixa do que você falou, né, não é um prato conhecido e tudo mais, e aí vou perguntar para os dois, pode começar contigo e depois para o Lucas. Quem está ouvindo a gente aqui talvez não conheça ainda a Sirene, né? Eu já comi aí em Curitiba, já comentei antes do Lucas entrar com o Rafa que eu estou esperando a unidade de Rio Preto, estou pronta para a unidade estrear aqui em Rio Preto. É realmente uma experiência comer no bar, né? Não é só o prato que nossa, vocês trouxeram uma receita que não é tipicamente brasileira, mas vocês conseguiram transformar isso numa experiência. Tem um ambiente que é muito legal, o prato que é diferente, enfim. Como é que vocês traduzem isso para os outros aspectos da marca? Quando a gente falou de trazer vocês para conversar, um dos pontos foi justamente o branding da Sirene, né? Isso chama muito a atenção. Você comentou há pouco, vocês fizeram questão de dedicar parte do investimento no branding. Então, como é que você traduz isso para outros aspectos da marca, para o atendimento, para a embalagem, enfim, para tudo? E aí eu queria já aproveitar e pedir para vocês contarem também mais detalhes para quem não conhece a marca, né? Então, é um bar que vende peixe com fritas e é uma franquia. Vamos entrar no detalhe aí para quem ainda não conhece a Sirene. A nossa marca a gente começou da maneira mais simples possível uma marca, né? A gente foi lá, criou uma identidade visual, colocou nas notas, a gente não tinha, a nossa embalagem era um papel enrolar, a gente comprava um rolão de papel assim, e fazia um conezinho, colocava o nosso peixaria e colocava um carimbinho da nossa marca, era tudo muito simples. Com o tempo, conforme a gente foi crescendo, a gente cresceu de uma forma rápida, em 2 anos no máximo, 2 anos a gente já estava com 3 lojas, e a gente foi dobrando ano a ano. E no começo, como a gente não tinha uma estrutura de marca, um brand book, a gente não tinha um DNA, não tinha essas coisas, a gente tinha na nossa cabeça, mas não era bem clara.
a gente começou a meio que sentir que as coisas estavam meio que a gente tinha muitos trilhos, assim, sabe? A gente não tinha uma estratégia bem clara. Aí, em 2019, a gente sentiu isso e decidiu fazer um rebranding do nosso negócio. Foi aí que entrou essa nova identidade que vocês enxergam hoje, hein? As cores, antes a nossa loja era toda preta e branca, a gente tinha um ambiente bem preto e branco, hoje a gente colocou cores, a gente mudou as nossas embalagens, a gente definiu o nosso DNA, a gente definiu os pilares bem claros, a nossa essência, a nossa promessa, a nossa persona, que a gente imaginava ser quando a gente fez esse trabalho, a gente percebeu que não era a persona que a gente tinha na cabeça. Então, as coisas começaram a entrar no trilho, a gente encaixou tudo no trilho e começou a fazer esses trabalhos, refez a embalagem, as lojas começaram a ter mais cor, mais vida, as playlists foram feitas para deixar mais claro assim, o nosso estilo e você vai em todas as lojas, você sente a mesma atmosfera, a mesma pegada, assim. E tudo para combinar com nossos drinks, a gente definiu que, tipo, a nossa essência era ser autêntico, é autêntico. Então, tudo que a gente cria é para ser autêntico, é para ser diferente mesmo. Então, a gente tem os nossos drinks, nosso prato ele é diferente, tem uma receita que ninguém vai ter igual. As pinturas são todas feitas por um artista na loja que não vai existir igual. Então, tudo que a gente pensou era para ser autêntico, sabe? E aí a gente começou a encaixar essas ideias no trilho, sabe? E estamos aí, rodando até hoje. Que legal. E aí, pegando a tua deixa, eu vou passar essa para o Lucas. Você falou que vocês cresceram rápido, mas esse crescimento não foi coincidência, né? Uma das coisas que a gente leu aí nas pesquisas é que os próprios clientes perguntavam como que eles podiam investir na marca, né? A Sirene não nasceu querendo ser uma franquia. Vocês não tinham essa expertise. Vocês falaram, né? Vocês não tinham expertise nem no bar, né? Quem dirá na franquia. Como é que foi? Que hora que o bicho pegou? Que hora que vocês se deram conta do que estava virando a marca, entendeu? Então, foi mais ou menos, acho que foi um ano depois, mais ou menos, da nossa inauguração, acho que 2017, meados de 2017, acho, né, Rafa? E que a gente começou, assim, várias perguntas mesmo, pessoas, normalmente clientes mais frequentes, assim, até pessoas turistas, porque, como o Rafa falou, ali na Trajano Reis, aqui em Curitiba, é centro histórico, então muito turista. Perguntando, falando, porra, gostei demais, gostei do prato, pô, tá sensacional, e, pô, muitos elogios mesmo, e falou, cara, eu quero levar para minha cidade. Vamos levar para minha cidade, vamos abrir uma na minha cidade, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, e aí eles começaram, puta, mas, cara, ou é coincidência demais, mais uma pessoa, assim, né? Várias pessoas perguntando sobre, ou, cara, de fato a gente tem um negócio na mão que talvez seja maior do que a gente imagina hoje. E aí a gente parou para pensar e falou, cara, faz sentido uma expansão? Faz. Né? Tinha um casal em Curitiba, que é o Eduardo e a Ana, que na época queriam investir e abrir uma loja, a gente entrou de sócio na segunda unidade com eles. Então, eles que acreditaram, foram os primeiros a acreditar nessa expansão, né? Então, não foi uma expansão já direto para franqueado, foi uma unidade própria, junto com 2 sócios investidores que abriram essa loja. A gente entrou com a marca, daí, no caso, porque a gente não tinha modelo de franquia ainda formatado. Então, abrimos ali no Vicente Machado, que hoje ainda é a única unidade própria nossa. Abrimos uma terceira unidade depois, quando o Alexandre entrou, né, na sociedade, justamente no Mercado Sal, que foi um modelo já diferente aqui em Curitiba, que era um polo gastronômico de containers, assim. Então a gente abriu essa unidade para fazer uma validação também desse modelo, e aí a gente foi testando. A gente já fazia eventos também, então a gente já teve uma expertise de evento também e viu que tem um potencial gigantesco você estar num público que frequentaria a loja, né? Então a gente vê que tem uma demanda gigantesca, eventos cervejeiros, coisas que a gente consegue, enfim, ter um volume legal de venda assim e uma repercussão bem boa. Então, enfim, a gente foi vendo que realmente abrimos a segunda, abrimos a terceira e as lojas estavam indo bem. Falou, cara, então acho que a gente tem um modelo de negócio para fazer uma expansão mais acelerada. E a gente foi tentar entender quais seriam as opções. E aí chegamos a gente foi para a Feira do Empreendedor em São Paulo, conhecemos várias prestadoras de serviço e tudo mais. E aí a gente definiu que franquia seria o caminho e conhecemos uma empresa que formataria nosso negócio para franquia. Né? Aí fizemos estudo de franqueabilidade, fez todo o processo de formatação e aí começamos a vender em 2018, se eu não me engano, foi a primeira unidade vendida. Ou não, logo que a gente terminou a formatação, já vendemos uma que era para um cliente nosso de Curitiba, que abriu em São Paulo, na Paulista. Essa foi a nossa primeira unidade franqueada. E ali a gente começou aí,
numa forma bem orgânica, nunca investimos em expansão, né? Então, de fato, assim, clientes de Floripa era irmã de uma cliente nossa, em Curitiba cliente, então todos que foram aparecendo acabaram sendo clientes, ou de forma orgânica, o cara pesquisando, e aí encontrou a gente na internet, gostou, como foi em BH, por exemplo, daí ele veio, conheceu a loja, gostou e abriu lá em BH também. Então, foi uma forma bem orgânica, assim, sabe? E a gente falou, cara, talvez não estaria preparado para acelerar naquele momento, então preferimos dessa forma mais tranquila. E aí, esse ano mesmo, ano passado, a gente começou já uma forma mais acelerada, mas era né, com um parceiro externo, né, uma aceleradora, e esse ano agora é da forma interna mesmo, junto com a franqueadora e com a Prospecta aí, que está nos auxiliando na captação, para justamente conseguir dar essa atração que a gente precisa. Legal. E uma curiosidade só, quando a gente colocou para vender, lembra até hoje, a gente colocou para vender, foi em dezembro, acho que 2018 ou 2017, eu não lembro bem. Em um mês a gente vendeu 3. Falei, caraca, meu. Daí a gente parou. Colocou essas para rodar. Depois a gente deu um tempo, botou essas para rodar, depois a gente botou para vender. Em um mês vendeu mais 3. Falei, cara do céu, vamos parar de novo. Paramos. Por isso que a gente demorou assim um pouco porque a gente queria fazer as lojas performarem bem, né? Essa era a nossa ideia. E o engraçado é que a gente percebe... Desculpa, quer falar? Não, imagina, pode falar, Lucas. O engraçado é que a gente percebe, assim, que essas pessoas, como o Rafa falou, que a gente acabou tendo uma velocidade legal no começo, né, quando a gente abria essa parte da expansão, era justamente que eram pessoas que já conheciam a operação, né? Então, a gente percebe hoje que nosso maior desafio, talvez o obstáculo, é as pessoas que não conhecem, porque não estão acostumadas com o produto, por tudo aquilo que a gente já falou, né, de cultura e tudo mais. Então, às vezes o cara não acredita tanto que tem um potencial, que, pô, o negócio pode dar certo, e aí fala, pô, entre um produto que talvez já está mais consolidado no mercado, um japonês, um hambúrguer, uma pizza, eu vou aqui do que arriscar no fish and chips. Só que aí a gente vê histórico de franqueados mesmo, que já tem mais de uma unidade, por mais que tenha poucas unidades, mas franqueados já tem mais de uma unidade. Então, isso é bem legal e nos dá uma tranquilidade para a expansão, assim, né? Claro que tem lojas com seus desafios, mas hoje a gente tem uma tranquilidade de falar que o modelo, de fato, ele tem uma validação, né, e que funciona. Perfeito. Eu queria complementar só com... Cara, já valeu o papo até aqui, só por dois pontos importantes. O primeiro deles é o quanto vocês cresceram até no literal boca a boca, né? A pessoa experimenta o negócio e... Não, eu gostei tanto que eu quero abrir uma para mim. E o que faz com que a gente, como prospecta nesse caso, por exemplo, agora vestindo crachá, a gente também conversa com muitos empresários que querem passar pelo processo de expansão, querem formatar a sua marca, que estão iniciando o processo de venda de franquia, mas não tem esse negócio da venda orgânica ainda. Então, inicia o processo, inicia a formatação, formatou, legal, vai a mercado sem ter experimentado esse teste, né, do orgânico, de oferecer para clientes mesmo, entender se o próprio cliente que sentou na sua cadeira, ele compraria isso? Ele entende, porque muitas vezes a gente vai para um lugar, vai num restaurante e fica olhando e fala, cara, eu investiria num trem desse aqui para minha cidade. Né? Então, muitas empresas acabam não fazendo essa validação interna, né? É o olhar do cliente, de fato, né? Tirar um pouquinho a paixão. Lógico, todo mundo é apaixonado por aquilo que cria, mas sentar no lugar do cliente mesmo faz toda a diferença, né? E o segundo insight que fica na mesa para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que lógico, a gente ainda vai terminar esse papo, mas assim, olha como o crescimento em espiral, no caso da Sirene, é tão importante, porque a pessoa, quanto mais perto de uma unidade ela mais chance ela tem de visitar e experimentar um prato. Quanto mais ela é de próximo de qualquer unidade, mais ela vai ter a facilidade de se locomover até lá. E um detalhe, olha como é importante a prova social dos outros franqueados falando bem da marca. Né? Então, assim, eu entregar para o meu lead, entregar para o meu prospect que está a fim de comprar uma unidade minha, vídeos e materiais e depoimentos dos franqueados que falam bem do produto, falam bem do suporte, falam bem da operação. Isso é fundamental, né, para a gente conseguir fazer um trabalho a 4 mãos juntos mesmo. Né? E o quanto isso vocês conseguem ter isso. Isso é importantíssimo. E aí fica de reflexão para quem está assistindo a gente, como é que está a tua marca nesse sentido?
né? Como vocês estão fazendo, como vocês estão pensando em fazer expansão? E aí eu queria só emendar mais uma pergunta aqui com relação ao prato, além do prato, óbvio, né, que vocês já têm como prata da casa. Vocês pensaram em outras estratégias, né, de expansão além da orgânica? Como é que foi isso nesse processo, né? Teve boca a boca e tal, mas que tipo de estratégia vocês aplicaram nesses poucos anos aí de expansão que vocês estão tocando? Como é que... Conta um pouquinho pra gente. Então, na realidade, a gente começou, como eu te falei, né, na forma orgânica, que foi o que mais funcionou para nós no começo, né? Dentro das nossas expertise ali entre os 4 sócios, ninguém é mais voltado para o comercial mesmo, que entenda de venda e tudo mais. Então, a gente sempre foi muito... O Rafa foi muito ligado nessa questão da marca, o Afonso na parte mais criativa, o Ali na parte mais de operação e tal, e eu também fico mais nessa parte de operação, hoje, a parte mais burocrática e tudo mais. Então, a parte comercial sempre foi um negócio que a gente, cara... Por isso que a gente foi uma galera mais próxima, que conhecia o produto, né? Então, esse foi o caminho mais simples para nós. E aí, quando a gente via... Cara, a gente sempre gostou muito eu falei para vocês, a gente tinha operação de eventos. Então, a gente fazia muitos eventos aqui em Curitiba antes da pandemia, né? E veio a pandemia, a gente acabou finalizando essa operação de eventos. Mas antes, a gente fazia muitos eventos e a gente via, né, que o engajamento era muito grande. Apareceu na Globo, numa reportagem, no dia seguinte a fila era gigantesca para a galera comer fish and chips. Então, várias coisas aconteceram muito legais. A gente participou de um evento, né, de cervejeiro que tinha 50 e poucas cervejarias. A gente foi a segunda operação que mais vendeu no evento todo. Então, assim, foi um negócio, várias histórias de eventos muito legais que agregou muito para a marca como um todo. Então, a gente via que estar em evento para nós também seria importante para a expansão. Então, a gente começou... Goiânia, por exemplo, a gente vendeu numa feira pequena que teve em Curitiba, de network e tal, a gente vendeu nesse evento. Aí a gente foi para agora, esse ano a gente participou da feira da BF em São Paulo, foi a primeira vez junto com o Sebrae, foi uma participação um pouco menor, né, para justamente entender como é que funcionava. Então, hoje nossa estratégia está muito mais nessa questão de evento. E aí, como eu te falei, a gente estava acho que ano retrasado, até o final do ano passado, a gente ficou com uma aceleradora. Então, a gente optou em um certo momento falar, cara, vamos para uma aceleradora para conseguir terceirizar essa parte de expansão. A gente já tinha terceirizado para uma outra mulher antes, né? Então a gente, enfim, pegou uma empresa que também fazia essa parte de expansão e aí a gente optou mudar para essa aceleradora. Aí também não deu muito certo, a gente voltou para a parte interna, trouxemos um vendedor realmente que tem uma experiência já na questão do franchise, né, para justamente entender como é que funciona, a questão, né, de legislação, porque é uma legislação própria, então a gente preferiu trazer uma pessoa que já tivesse uma expertise nessa questão do franchise e trouxemos também uma empresa, no caso de vocês, para nos ajudar nessa prospecção, também que é uma empresa consolidada, que tem realmente essa expertise para nos auxiliar, né? Então, aí agora a gente estruturou, então a gente já testou em eventos, que foi nosso principal orgânico, eventos, aí terceirizou esse trabalho mesmo, e aí agora a gente trouxe para dentro, estruturando um processo de vendas, né? E aí eu tô mais focado nessa parte junto com o Bruno, que hoje é nosso consultor de expansão. Legal. É muito legal, né? Quando você vê que a marca ela tem propósito de verdade. É que hoje virou muito modinha, né? Você falar de propósito da marca e tudo mais. Mas quando isso é realmente verdade, né? Você vê isso em todos os momentos. Você falou lá atrás sobre a questão do relacionamento, que era muito importante no momento do bar, quando o bar estava nascendo. Isso migrou para a franquia. O lance do evento, cara, tem tudo a ver com relacionamento. O fato de você ter uma pessoa aí dentro fazendo isso é puro relacionamento, né? E falando em relacionamento, vou só fazer um adendo aqui. A primeira vez, né, gente? Primeiro dia. Então, eu esqueci do chat. A gente está com o chat rolando aqui. Tem uma galera aqui comentando e mandando oi e falando. Vou pedir. A gente tem uma pessoa do time que está em Curitiba, já gritou aqui. O Misha já falou que ele vai pedir hoje. Já tem gente pedindo para ele mandar para Rio Preto, inclusive. Encomendas. Boa. Ó, todo mundo que está aí do outro lado, gente, obrigado, tá? Quem está acompanhando ao vivo com a gente. Quem não está aqui ao vivo, não tem problema. Oi para você aí no futuro, que está assistindo a gente agora. E quem está aí ao vivo, gente, quiser aproveitar, pode mandar pergunta também, tá? A gente lê a pergunta aqui e já aproveita a presença dos meninos aqui, certo? Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente falou aí do relacionamento, etc. Nesse último ano, com a expansão que acabou acontecendo de forma mais acelerada, vocês foram para estados completamente diferentes. A gente está aqui em São José do Rio Preto, vocês estão aí em Curitiba, Guaratuba, no caso do Lucas, que está curtindo a praia. Cara, como é que é trabalhar com um franqueado
em um estado que é diferente do de vocês, com cultura, com costumes completamente diferentes. Como é que vocês trabalham o lance da autenticidade mesmo, né? Como é que você traduz isso para um lugar que não tem nada a ver com o lugar onde a marca nasceu? Flaviana, esse eu acho que é um desafio bem grande para nós, como uma marca recente, né, que está em expansão, é um desafio bem grande para nós e a gente faz um trabalho e tem feito um trabalho muito próximo com os franqueados, justamente entender tudo isso, porque a gente tem até um exemplo recente, assim, né, que a gente lançou um produto, o pão com bolinho, um pão com bolinho de peixe, assim, né, que é o pão com peixinho que a gente fez. E aí esse produto todo mundo conhecia em Curitiba, porque é um negócio cultural para Curitiba, mas a galera fora de Curitiba não conhecia o que era pão com bolinho. E aí a gente percebeu que, cara, a importância da regionalização. A gente entendeu que, pô, cada cidade tem sua especificidade, tem algumas coisas pontuais que a gente precisa entender. Então, ir a fundo. Claro que a gente não pode simplesmente mudar todo o conceito, todo o modelo de marca, né? A gente tem algumas coisas que são nossos pilares que a gente, de fato, não consegue mexer, mas tem algumas coisas que a gente está começando a flexibilizar um pouco mais para justamente entender qual que é a necessidade de cada lugar, sabe? Então, a gente abriu uma loja no Rio faz um ano, mas 8 meses por aí, 8 meses, 9 meses, no Rio, e aí eles até estavam numa reunião antes de entrar aqui com vocês, estavam numa reunião com os franqueados, e eles comentando da dificuldade que é da galera entender que eles precisam pagar antes, que eles precisam, né, porque o nosso negócio é assim, você chega, paga, e aí, né, você não precisa ter serviço de garçom e tal, então isso otimiza um pouco mais o custo da operação. Então, eles falam, cara, qual que é a dificuldade que eles têm nesse serviço? Então, lá a gente já implementou, né, um atendimento mais de mesa e tal, e aí eles trouxeram uma demanda, por exemplo, a gente tem muito consumo, por ser né, paga antes e consome depois, copo de plástico, né, porque é um volume muito alto de chopp, de bebida e tudo mais. Então, e aí eles falaram nessa dificuldade também, porque a galera quer beber um copo de vidro e tudo mais. Então, são coisas que a gente vai pegando e absorvendo dos franqueados para justamente repensar no modelo de negócio em alguns aspectos e falar, cara, aqui a gente precisa adaptar, aqui a gente precisa entender, aqui tem um estilo de música um pouquinho mais, né, que é uma coisa que a gente discute bastante aqui dentro da franqueadora, o estilo de música que a gente vai tocar nas lojas, porque a gente tinha um padrão, mas o padrão talvez não funciona, hoje não tem no Nordeste, mas não funcionaria no Nordeste, não funciona já em Goiânia, não funciona em BH, então a gente tem que entender de fato como é que funciona cada loja para cada cidade, cada cultura, para a gente conseguir fazer com que o negócio flua na melhor forma possível, né? Não perdendo a característica da marca, né? Então a gente define os pilares daquilo que a gente não mexe e aquilo que a gente consegue de fato estar adaptando por conta da regionalização, sabe? É um baita desafio, assim, mas é um trabalho contínuo de conversa e alinhamento com o franqueado. Eu acho que tem que ser uma troca, né? É um trabalho de 4 mãos, assim, sabe? Boa. O Lucas, aproveitando um pouquinho dessa dor... Tem uma pergunta aqui, né, que é bem regional. Michael, desculpa, David, te cortando. O Michael está perguntando, tem como vender carne de onça em outros estados? Então, uma galera pergunta em relação à proteína, tipo, quer vender carne, frango, né? Isso é uma coisa que eu falei, tem pilares que a gente não mexe, né? E tem pilares que a gente consegue regionalizar. O produto hoje a gente acredita que o peixe, né, e a batata frita, principalmente, ela é consumida no Brasil inteiro, né? Então, e o consumo ele é um aumento significativo a cada ano, né? Então, tanto que aumentou o produto, aumentou significativo o custo do peixe por conta de produção que já não dá conta. Então, hoje o peixe, por exemplo, a gente não abre mão, né? A gente sabe que a gente quer ser referência em fish and chips e a gente está pensando em alguns outros produtos, né, que a gente vai fazer lançamento ano que vem. A gente já fez esse pão com peixinho que eu falei que mudou para fish burger agora, que a gente, por conta da regionalização, a gente mudou o nome. E aí a gente vai lançar outros produtos, como a gente sempre faz, mas voltado para frutos do mar, para peixe, enfim, opção talvez um camarão e tal. Então, isso a gente estuda. Agora, né, carne de onça, frango, carne vermelha, suína, bovina, isso aí a gente não, de fato, não, a princípio, Lucas, nesse momento, a gente... é a carne de onça. Para quem nunca comeu a carne de onça, gente, não é onça de verdade, vamos começar por aí. Carne de onça é carne de Curitiba, né? Carne bovina. Curitiba é forte, carne de onça é pesada. É a carne moída, né? A carne moída, temperada, com cheiro verde, com mais azeite. Então, é muito bom mesmo. Eu sou viciado, mas pro nosso negócio não rola. É a mesma coisa que eu falo. Mesma coisa que o UFC começar a vender peixe. Não vai dar certo.
Ô, Lucas, aproveitando, só esse ano, por exemplo, foram 7 unidades novas vendidas, né? Aí nesse processo todo vem implantação, inauguração, vem pós-inauguração, né? Tem os desafios culturais, sim, de cada região e essa questão da regionalização. Essa foi a tua maior dor ali durante esse processo de expansão, a fazer esses ajustes ou não? Tem alguma dor que dói um pouco mais ali como franqueadora, né? Mesmo no dia a dia? Porque vocês hoje saíram, né, de advogado, fotógrafo, para donos de restaurante, garçons muitas vezes, né, para entender como é que roda. Imagino que no começo você vai fazendo de tudo um pouco ali, mas hoje estão dando suporte para o franqueado, né? E esse franqueado exige de vocês ali muito conhecimento também para isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses desafios, né? De atender esse franqueado, essa regionalização. Sei que você já bateu um pouquinho nesse ponto, mas queria que você trouxesse ali um pouco mais desse dia a dia de vocês de suporte como franqueadora para com o franqueado, né? Enfim, para que ele tenha o melhor resultado possível dentro daquilo que ele investiu, daquilo que ele planejou. Às vezes é o sonho da vida dele, né? Ter um bar com sirene, por exemplo. Então, conta um pouquinho como é esse desafio para a gente. Cara, acho que desafio existem vários e todos os dias, né? Então, todos os dias surge algum novo desafio, que quando a gente está resolvendo um, fala, pô, já surge 2, 3, então, enfim, isso não para e acho que é o que nos move aqui para justamente continuar aperfeiçoando e melhorando cada vez mais o modelo de negócio e tudo mais. Mas eu hoje, assim, de bate-pronto, eu falaria de um especificamente que para mim é muito forte e a gente falou, né, já várias vezes essa palavra aqui, que é justamente relacionamento. Então, assim, existe até um psicólogo, Nathan Gregg, que fala sobre as 6 fases que o franqueado passa, né? Então, é um estudo que o cara fez com várias redes de franquia, né? E o franqueado passa por 6 fases, e aí, dependendo de cada fase franqueada, é uma dor que vem, é uma dificuldade que vem. Então, a gente precisa entender, né, cada fase, cada franqueado, quem está em qual fase, entender qual que é o motivo, porque, assim, ninguém paga, né, um royalties feliz, o cara não paga taxa de franquia feliz, então custo, o cara vê como custo muitas vezes, né? E aí o cara tem que entender que isso tem um valor, que isso tem uma entrega, que isso tem o que tem por trás de tudo isso, que, cara, ele tem uma equipe que pode contar, ele vai ter uma ajuda, uma assessoria, enfim, diversas áreas que a gente entrega aqui para ele. Então, o mais difícil talvez seja isso, essa troca, né? De o cara entender que, pô, ele não está sozinho, porque a operação hoje depende muito dele, né? Depende muito do franqueado. O franqueado precisa estar na ponta para acontecer o negócio, né? Senão, enfim, a gente abriria talvez loja própria, né? Não faria muito sentido. Então, depende do franqueado lá na ponta, mas também depende da franqueadora fazer a parte dela, né? Então, é um trabalho realmente a 4 mãos e conciliar justamente esse papel das partes. Hoje a gente faz reunião com o franqueado na implantação, a gente faz reunião para falar sobre o papel das partes, né? A gente já fez encontro da rede para falar sobre o papel das partes, qual que é o papel de cada um, como é que as coisas funcionam, como é que as coisas podem melhorar, desde que cada um faça de fato a sua parte, sabe? Então, esse para mim hoje é um desafio legal, assim, bem grande, porque a outra pessoa precisa entender, a gente precisa entender a parte da outra pessoa, e aí a gente conseguir de fato fazer com que as coisas fluam bem. Então, esse para mim hoje é o maior desafio, assim, que eu considero. Não sei se o Rafa tem algum outro aí, Rafa, para falar, mas o meu hoje eu apontaria esse. Eu acredito que é isso, a gente até fala isso daqui diariamente, né? Todas as nossas pautas aqui, a grande maioria o assunto principal é relacionamento, sabe? Como a gente vai melhorar relacionamento. Ontem mesmo tive uma reunião com franqueados sobre, basicamente, relacionamento, sabe? Foi sobre relacionamento entre marketing, entre eles, o que cada um faz, que é difícil, mas acho que é o trabalho diário, assim, sabe? A gente não... Esse é um dos principais. Legal. Bom, se tranquiliza vocês. Eu acho que todos os franqueadores com os quais a gente conversa têm a mesma dor e essa é a dor mais latente também, tá? Então, se isso acalma o coração de vocês, não se preocupem. É um desafio muito grande, cara, porque cada pessoa tem um, né, enfim, tem um perfil, tem uma percepção de vida, de negócio, e aí, a partir do momento que a pessoa compra o negócio porque ela acredita que ela vai ser dona do negócio, e ela de fato é. Só que existem regras a serem seguidas, não é só a regra do governo, não é só a regra trabalhista, né? Existem outras regras também que é da rede de franquia. Então, tanta regra que para a pessoa às vezes fica complicado. A pessoa não para pensar antes de, pô, sabe,
preciso seguir porque foi um negócio que né, foi provado, foi testado, tá consolidado. Então, essa validação, né, esse know-how que o franqueado compra. E muitas vezes, eu acho que na emoção da compra da franquia não fica talvez tão claro nesse processo. Né? Hoje a gente trouxe para dentro para justamente deixar claro isso já desde o processo de expansão, de que, cara, se ele sabe o que é o franchising, se ele sabe como é que as coisas funcionam, se ele entendeu o que está escrito na COF no contrato. Então, essa parte a gente já falou, cara, talvez o erro está lá no começo. Né? Que a gente vê muitas marcas, cara, vamos vende, e, cara, depois resolve. A gente já quer tentar resolver muitos problemas aqui no começo, né? Explicando, entendendo, criando esse relacionamento de verdade, para que as pessoas também sintam confiança no nosso trabalho e que as coisas fluam bem, cada um fazendo a sua parte, sabe? Perfeito. Olha só, a gente já está meio que caminhando para o final aqui, mas se eu fosse resumir assim, eu acho que a grande pegada do Manada, sem trocadilhos, é a gente deixar de fato assim alguma coisa prática para o cara levar depois desse bate-papo, sabe? Vai ter gente assistindo aqui que está começando agora, que está com uma ideia na cabeça, pensando, será que eu invisto, será que eu não invisto? Tem franqueado, tem franqueadora, enfim, eu tenho certeza que o público que vai assistir isso aqui é muito grande. Eu peguei cinco itens aqui que eu queria compartilhar com vocês, aí vocês me falam se é o caminho ou não, sabe? Eu acho que é começar simples, batendo carimbo lá na embalagem, mas começar, né? Não ficar esperando. Só vai validar o negócio quem colocar o negócio em prática mesmo e começar. O relacionamento, independente se isso é ou não parte ali da tua missão, visão, valores, é o que o Lucas falou, é o mínimo que você espera, é entregar um bom relacionamento, mas fazer do relacionamento, de fato, assim, uma prática, né? Um bom relacionamento não só com o cliente, mas com o parceiro, com o fornecedor, isso com certeza vai trazer muitas oportunidades para o negócio. A questão da autenticidade, eu sei que a autenticidade é muito forte para a Sirene, mas se você não é só o seu autêntico de, poxa, ter uma coisa incrível, diferente. Vocês têm um produto muito autêntico, mas eu posso ser autêntica com um produto que todo mundo vende. O que é que você faz dentro do teu negócio que ninguém faz. A questão da adaptação, a gente falou da regionalização e tudo mais, é uma marca da manada também, né? Você se adaptar ali, quando um muda, todo mundo muda junto, mas ter essa facilidade de se adaptar, entender que o jogo virou, mudou e que você tem que se adaptar ali rápido. E a questão do planejamento, vocês cresceram de forma responsável, eu acho que isso é o fundamento, é o principal, assim, boa parte do sucesso da marca está calcado nisso, não é crescer com responsabilidade. Eu acho que são os 5 pontos que mais me pegaram, assim, David, estou no caminho, é isso? Assina embaixo. Meninos, querem complementar com alguma coisinha? Eu acho que é isso mesmo, acho que é o que a gente acredita muito, acho que está nesse caminho mesmo. A Flaviana foi bem feliz na anotação dela. Eu acrescentaria mais um... Desculpa, Flaviana. Pode ir? Já estou com a caneta na mão, eu acrescentaria mais um ponto. Sim, que eu acho que a gente sempre bateu muito desde o início, foi o foco, sabe? A gente, cara, tem que focar no negócio, senão a gente quer criar muita coisa, quer fazer muita coisa, a gente acaba se perdendo no caminho. Então, cara, ter foco no que você quer, onde você quer os seus objetivos, que dá. A gente abre muita janelinha, fica ali olhando para a grama do outro, né? É verdade. É verdade. Com 4 sócios, manter o foco... Oi? E com 4 sócios, manter o foco é um desafio. É desafio. Toda hora aparece uma ideia, cada um fala uma coisa, depende, daqui a pouco a gente já não... Nossa. Boa. É difícil. Isso aí. Gente, queria muito agradecer vocês. Nossa, olha, começamos com certeza com o pé direito. E aí a pergunta clássica, né, gente, que todo podcast, todo webinar tem, quais são os planos para o futuro? O que é que vocês imaginam aí para os próximos 20, 30, sei lá, quantas dezenas de anos aí para a marca Sirene? O que é que a gente pode esperar aí, além de, com certeza, uma loja em São José do Rio Preto? Essa lojinha ia ser boa, hein? Tem muito potencial isso. Podemos conversar se tiver interesse mesmo. Inclusive. É uma boa. Mas, cara, a gente vê muito, assim, o que a gente já falou, ser referência mesmo naquilo que a gente está fazendo.
né? A gente acredita, eu fui até estudar um pouco sobre a história de como que chegou o sushi no Brasil, de como chegou o hambúrguer no Brasil. Já conversei com o vice-presidente ali do McDonald's, que ele falou que há 20, 30 anos atrás quase quebramos aqui no Brasil. Então, as dores que os grandes passam, para a gente conseguir, de fato, entender, né, aquilo que, às vezes, no processo, né? Acho que o processo, a gente precisa entender que o processo, né, é uma jornada mesmo, e que a gente tem que aproveitar a jornada e aprender nela para que a gente consiga chegar no objetivo final. O objetivo final nosso, claro que, né, não final, né, porque não chega no final nunca, mas o nosso objetivo, de fato, é ser essa referência no Brasil, né? 20, 30 anos demoraram o sushi, o hambúrguer para se consolidar no Brasil. Claro que foi muito tempo atrás, então talvez a gente não saiba disso, mas foi um desafio também eles conseguirem se consolidar. Fish and chips talvez seja a mesma coisa. E aí a gente não tem tanta dificuldade, porque as lojas que a gente já abre num patamar diferente daquilo que a gente falou, né? Que no segundo dia a gente faturou R$70 quando a gente abriu aqui em Curitiba. As lojas já começam faturando, né, no seu ponto de equilíbrio. Então, é uma outra realidade. Então, a gente já sabe fazer marketing. Então, o que a gente busca realmente é ser essa referência a nível Brasil, né? E eu, particularmente, ter um sonho assim de sabendo, né, do potencial do produto fora do Brasil, quem sabe a gente ter uma unidade aí fora do Brasil. Então, estar no berço do Fish and Chips não seria nada mal. Incrível. Com certeza. Exatamente. Boa. Eu ia falar isso que o Lucas falou agora, acho que um dos objetivos é crescer, né? A gente crescer com o marketing, crescer com o produto, ser referência, e ter, acho que lojas fora do Brasil seriam um dos objetivos a serem alcançados, assim. Acho que esse é o foco, né? Vamos manter o foco lá que a gente chega. E já recebemos convites, já recebemos alguns convites, já. Só não tinha o processo. Já fica o convite, então, gente. Daqui a pouco vocês voltam para contar já, então, essa novidade aí. Com certeza. Da expansão internacional. Com certeza, com certeza. Porque fora do Brasil o produto é muito consolidado, né? Então você pega, né, Europa, próprios Estados Unidos tem, Austrália. Então ele é muito, muito consolidado, né? Hoje no Reino Unido acho que tem mais fish and chips. Mais fish and chips house, que eles chamam lá, do que hamburgueria, por exemplo. Né? Então, é muito consolidado mesmo. Né? Então, estar lá não seria uma má ideia, não. Que legal. Olha, Lucas, Rafa, obrigada mesmo. Foi um prazer conversar com vocês. E aí, gente, só antes de encerrar, deixa eu explicar uma coisa. Esse é só o começo. A gente tem vários outros programas para acontecer. A gente vai começar assim, tá? A cada 15 dias, a gente se encontra aqui, mesmo horário, para mais conversas, mais entrevistados, só para vocês terem uma ideia aí. E aí, Lucas, Rafa, vocês já são convidados para participarem aí agora como espectadores também dos próximos programas. Claro. A gente já tem mais um programa agendado, próximo Manada, a gente vai falar com o Gary da Mais Um Café. A gente já tá, assim, já acertado, vou passar depois aí, vocês vão receber aí todo o calendário de toda a programação, mas vai passar por aqui o Luiz Lara, que é chairman da TBWA, que é se eu não me engano, a segunda maior agência de publicidade do mundo, o Romeu Bussarello, que é um cara que dispensa comentários, assim, ele já foi professor na SPM, no INSPER, na FIA, na Starts, é uma delícia conversar com ele. O Fábio Medeiros, que é gerente de expansão da Influx, Carol Manciola, que é escritora, especialista em vendas, ela é autora de um livro que chama Bora Bater Meta. Rafael Reis, que é uma autoridade em posicionamento orgânico, também tem um livro falando sobre marketing de conteúdo. O Mauro, que eu estou treinando para não errar o nome dele no dia do programa, o Weinstock, Mauro Weinstock. O Mauro é top voice no LinkedIn, colunista da Exame, ele é fundador da Hub 40+, ele fala sobre economia prateada, a gente vai falar sobre isso aqui, como é que as pessoas estão se preparando para vender para os 40+, daqui a alguns anos, que vai ser, inclusive, a maior parte da população em muito pouco tempo. Então, olha, assunto e convidado é o que não falta. Acho que em breve a gente vai estar aqui toda semana, viu, David? Não sei, estou sentindo isso. Conte comigo, Flaviana. E vai ser um prazer receber, inclusive, os meninos da Sirene para a gente bater novos papos, né? Porque eles vão ganhar musculatura, porque agora eles internalizaram boa parte da operação, vão ter muito mais casos de sucesso e também BOs, né? Que a gente adora ouvir também. Foi, cara, isso aqui deu muito certo, isso aqui deu muito errado, porque mais do que contar sucesso para o mercado, a gente também, o insucesso
ou coisas que que a gente errou por algum motivo, ajuda também que outras pessoas não cometam os mesmos erros, né? Então isso eu acho que é valioso, é verdadeiro, é justo, né? Então contem com a gente, meninos, quando vocês quiserem voltar, só dá um toque, a gente também vai convidar sempre, tá? Então surgiu uma brecha aqui, a gente vai chamar de volta. É isso aí. Poxa, eu perdi, queria ter participado ao vivo, não tem problema, vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar não só esse episódio, mas como todos os outros que vão vir aqui no canal do YouTube. Temos alguns planos aí também para Spotify e tudo mais, mas enfim, não tem problema, vai ficar tudo gravado, é só você clicar. Gente, Manada é um projeto muito especial para a gente. O nosso desejo é que isso vire uma comunidade realmente assim, pessoas apaixonadas por vendas. Então, eu tenho certeza que vai passar muita gente boa aqui. A gente vai se encontrar várias vezes com bate-papos tão incríveis como esse de hoje. Obrigada para você que está aí do outro lado, que acompanhou até agora. Rafa, Lucas, muito obrigada. E David, é sempre um prazer trocar ideia contigo. Muito obrigado, Flá. Obrigado, Rafa. Obrigado, Lucas. Até breve, viu, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado pessoal. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.